Fala, empreendedores! Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo de colegial, a gente tem uma amizade até hoje, né? A gente se conhece desde os 15 a 17 anos de idade. E ele mandou uma notícia que lá na Argentina, o governo de lá agora implementou algumas medidas em relação a políticas em relação às relações de trabalho. O governo de lá, nesse momento, em 2026, tirou vários direitos lá dos trabalhadores. E, obviamente, algumas pessoas gostaram e outras estão revoltadas, né? E, obviamente, você já deve imaginar que eu e esse amigo, a gente tem visões políticas diferentes, né? Mas o centro desse vídeo nem é sobre política, porque o meu canal não é de política. Eu, Fernando, não entendo nada de política. O meu canal é de empreendedorismo, porque eu empreendo desde sempre. Desde quando eu tinha 15 anos de idade, na época do colegial, eu já vendia alguma coisa ou outra. O motivo de eu gravar esse vídeo aqui pra vocês foi que eu comecei a observar que esse meu amigo e várias pessoas nos comentários desse vídeo estavam desesperadas ali com as mudanças que aconteceram, que cessaram vários benefícios dos trabalhadores, a galera estava revoltada com o que aconteceu, enfim. Mas aí, quando eu vi essa galera revoltada e massacrando ali nos comentários, que o governo era isso, que o governo era aquilo e blá blá blá, eu me lembrei na hora que essa é a essência pela qual que eu gosto tanto de empreendedorismo e que eu gosto tanto de falar para vocês de empreendedorismo. Porque eu lembrei que quando eu tinha 15 anos de idade, eu voltei lá na época que eu era guri, hoje eu tenho 35, já se passou um bom tempo, né? Eu observei isso lá atrás. Eu vi, eu passava por médicos de SUS na ocasião, e eu vi o tratamento que eu tinha. Eu comecei a observar pessoas que tinham a minha idade ou mais quando eu tinha 15 anos, e eu percebi que essas pessoas ficavam muito vulneráveis às circunstâncias, ao que o empregador falava, ao que um político fazia. Entrava um governo, tinha um certo movimento, entrava outro governo, movimentava de outro jeito. E principalmente essa questão de relações de trabalho. Quando eu era guri e eu olhei isso, eu comecei a observar adultos que eu tinha de referência que trabalhavam, e eu via que eles ficavam muito assim, ansiosos, eles ficavam às vezes estressados, às vezes eles tinham medo, porque as coisas no mundo bagunçavam muito no que tange a trabalhos, direitos e por aí vai. E eu percebi a vulnerabilidade das pessoas de depender desse sistema, de depender de coisas de governo, de depender de um SUS, de depender de uma segurança pública, de depender de qualquer coisa que tenha a ver com o governo. Ponto. E aí lá atrás, eu também percebi outra coisa. Eu percebi que eu tinha amigos que faziam uma certa... eles se engajavam politicamente, eles ficavam fazendo movimentos, não, as coisas têm que mudar, as coisas não podem ser assim e tal, que é até o que esse meu amigo faz, esse que me mandou o vídeo ontem, ele protesta, ele fala que não pode, que tem que mudar, e blá blá blá, e por aí vai. E não que eu tô falando que ele tá errado, talvez ele até esteja certo, mas quando eu tinha 15 anos, 15, 17, por aí, eu pensei outra coisa também. Eu falei, cara, mas foi o que eu tô observando, eu fui conversando com uma pessoa, com outra, as coisas não mudaram. Eu olhei uma pessoa mais velha, por exemplo, que tinha lá 70 anos de idade, e ela falou que as coisas não mudaram na vida dela, que sempre foi daquele jeito. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, bom, as coisas não mudam num curto espaço de tempo. Então eu, Fernando, eu já tenho 15 anos, e a minha perspectiva é viver até mais ou menos uns 65, 70, não sei. É mais ou menos o que as pessoas vivem, né? 65, 75, por aí. As coisas não vão mudar, né, enquanto eu estiver vivo. Aí eu pensei, bom, eu tenho duas escolhas. Ou eu fico nessa resistência que não pode, tem que mudar, e conformado, ou eu crio meu próprio game, ou eu faço o meu próprio rolê. E aí eu comecei a observar, tá, mas o que um trabalhador faz? Ah, ele faz isso, ele vai lá, faz uma faculdade, ele trabalha numa empresa, ele faz isso aqui, aí ele cruza a vida fazendo assim, vivendo assim. Aí tem um salarinho e tal, ele tem lá os direitos, o 13º e tal, o PLR. Beleza, esse é um rolê de um trabalhador. Mas e o que um empreendedor faz? Aí eu tinha algumas referências de empreendedores, né? Empreendedores da região mesmo. Né? Na minha época nem tinha esse negócio de YouTube igual a gente tem hoje, não. Na época é livro, tinha que ir lá na biblioteca alugar um livro, emprestar, né? Melhor dizendo, emprestava um livro, você comprava um livro. Pra assistir vídeo no YouTube era internet de escada, você tinha que dar play, carregar o vídeo pra você assistir depois. O negócio não era tão legal quanto é hoje, não. Aí minha referência era empreendedores lá à minha volta, o cara que tinha uma lojinha de moto, o cara que tinha uma padaria, o parente que tinha um mercadinho. Aí eu fui vendo o rolê desses caras
e percebi que o negócio estava um pouco mais na mão deles do que as pessoas que eu conhecia que eram CLT ou concursados, que seja. Então eu olhei e falei, pô, essa galera aqui, que depende do empregador e depende também muito do governo, essa galera tá vulnerável. Não que a outra não esteja, mas tá menos vulnerável. Porque o negócio delas está mais na mão delas. Elas estão com a caneta. Elas tomam decisões. Claro que eu não estou falando que o empreendedor é um rei que manda na própria existência, porque isso não existe. Eu sou um empreendedor hoje, né? Continuo, não sou um rei, eu não mando em tudo que acontece, mas o ponto é que eu tenho um pouco mais de influência sobre o que eu faço no meu cotidiano e sobre como as coisas de fora vão me afetar. E eu vi isso com 15 anos de idade. Eu percebi, foi o que fez sentido pra mim, tá? Eu não tô falando que esse vídeo é uma verdade absoluta, que você tem que acatar o que eu tô dizendo. Não. Eu estou compartilhando uma coisa que eu pensei lá com 15 anos de idade e que eu acho que hoje continua fazendo sentido. Pra mim. Então lá atrás eu comecei a olhar a galera que tinha o mercadinho, o dono da padaria, o carinha da loja de moto. Eu percebi que os caras tinham mais manejo da vida deles, do quanto eles ganhavam. Né? Se o cara quer ganhar mais, ele abre um pouco mais de horário, ele contrata um funcionário a mais, ele faz uma coisa a mais. E aí eu falei, cara, isso aqui é mais legal. Porque eu tô um pouquinho mais no controle da minha vida. Aí eu comecei até a pensar, pô, eu tô me lascando nesse SUS aqui, isso já depois de um tempo, mas se eu fizer isso aqui e eu vender um pouco mais, pô, um convênio pra minha idade é R$300. Aí eu não preciso mais vir aqui no SUS. Pô, faz muito mais sentido que eu ficar batendo panela em algum lugar. Ah, tem que mudar, pô, não tá legal. Pô, é só eu vender 300 conto a mais, velho. Aí eu não preciso mais ter que lidar com isso. Então o grande ponto desse vídeo é que eu percebi que eu tinha uma escolha. Ou eu resistia e falava que as coisas têm que mudar e ficava aí fazendo, sei lá, fazendo esse trabalho de uma, como que eu posso dizer, de uma manifestação política, ou eu mexia na minha realidade. Eu ignorava esse lado político, aí eu tenho que mexer na minha realidade. Lembrando, hoje vocês estão vendo eu aqui, psicólogo, formado, com uma boa condição financeira, mas o meu primeiro trabalho foi com 15 anos de idade, mais ou menos, 15, 16 eu comecei, lixando o carro numa empresa de funilaria e pintura que era familiar. Eu ganhava, acho que era R$50 por semana, se não me engano, para lixar carro. Meu primeiro trabalho formal foi como teleoperador. Eu trabalhei numa empresa, prestava serviço para Vivo, atendendo telefone, ganhava um salário mínimo, na época era R$400. Quase 500, 400 e alguns quebradinhos. Um pouco tempo depois que eu entrei, virou 500 alguma coisinha, 511, se não me engano. Eu sou um cara que eu vim de um salário mínimo. E lá atrás eu vi isso. Eu falei, cara, ou eu vou para esse lado dessa resistência, dessa manifestação política e tento mudar o game do Brasil, ou eu tento mudar o meu game. E aí, obviamente, eu falei, cara, é mais fácil eu mudar o meu jogo. Porque quando eu falo do Brasil, tem muita coisa envolvida. É uma articulação política muito grande, é uma história política muito grande, cara, é um rolê que eu nem entendo. Por isso que eu tô falando que esse vídeo não é de política. Para muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, vão falar que eu sou um ignorante político. Eu sei que eu sou mesmo, tá? Só que aí, eu falei, cara, eu vou mudar o meu game. Eu vou fazer com que eu tenha um pouco mais de condições para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Eu vou mudar a nossa realidade. A partir do momento que eu faço isso, eu não preciso mais me colocar em serviços de governo, coisas que o governo... eu não fico vulnerável a depender do governo. Se o governo der uma canetada e mudando alguma coisa, não vai me afetar tanto. Afeta, mas não afeta tanto. Se o governo faz uma loucura aí, inflacionou e pá... Puta, cara, deu uma lascada em mim. Eu repasso pro meu consumidor. Eu faço uma conta, puta, cara, aumentou a inflação e tal. Vou ter que repassar na consulta. Vou ter que repassar nos produtos que eu vendo. Mas não me afeta tanto. Agora, um empregado que não consegue ter esse manejo, que ele tem que esperar que as canetadas venham até que isso vá até ele está mais vulnerável que eu. Resumindo, a essência desse vídeo é para que você pense que empreender, a essência do vídeo, é a essência do canal, que foi o que transformou a minha vida. Lá atrás, quando eu tinha um salário mínimo, eu já entendi isso. E eu falei, eu vou mudar minha realidade. Eu vou vender coisas, eu vou fazer coisas, eu vou me desenvolver. Eu comecei a ler muito livro de finanças pessoais, enfim, depois a gente fala disso. Mas aí, como eu fui fazendo isso, e eu fui aumentando os meus ganhos gradativamente, aconteceu exatamente o que eu vi com 15 anos de idade. Demorou, não vou falar pra vocês que foi fácil não. Foi coisa de anos.
né? Mais de 10 anos para eu conseguir mudar a minha realidade, mas ela mudou. E eu entendo que ela tem uma certa... Eu consegui construir uma certa estabilidade, apesar que o Flávio Augusto tanto fala que estabilidade não existe, é uma certa estabilidade. Eu tenho 3 negócios que me ancoram. Se um der errado, tem o outro, e tem o outro também, tem uma outra coisinha que eu estou sempre fazendo. Eu tenho uma rede de negócios que me sustentam hoje, que fez com que eu saísse de um salário mínimo para sei lá quantos salários mínimos que eu ganho, né? Às vezes até mais de um salário mínimo por dia de faturamento. Então, quando eu vi lá com 15 anos de idade, eu entendi esse rolê e eu falei, eu tenho que fazer isso. Porque é isso que vai mudar a minha vida. Eu não posso esperar que o governo mude, que aconteça alguma coisa e que o vento sopre a favor. Cara, eu só tenho 60, 65, 70 anos nessa terra aqui. E se não acontece, eu vou estar com 40, 50, 60 anos, eu vou ter que depender do SUS lá, cara. Eu vou ter que depender de um auxílio do governo, de um BPC. Eu vou ter que... Puta, cara, não, velho. Não. Eu não quero me colocar nessa vulnerabilidade, não. Mas o que eu tenho que fazer, então? Puta, era a única ferramenta que eu tinha. Eu tinha que empreender. Eu tinha que vender alguma coisa. Eu tinha que criar um negócio. E hoje em dia, a gente consegue criar negócios com pouquíssimos recursos, né? Na minha época demandava um pouco mais. As coisas eram mais físicas do que digital, né? Tinha que comprar algumas coisas, mas... Enfim, nem vem ao caso agora. Mas fique com essa mensagem. O vídeo já está ficando extenso. Esse vídeo é para você que é empreendedor. Então não desista. Se você não chegou lá ainda, se você está construindo essa ponte que vai tirar você desse lugar de vulnerabilidade e vai levar você para um lugar onde você vai ter conforto, onde você não vai depender de SUS, onde você não vai depender de canetada de governo, onde você vai conseguir construir a sua realidade, você vai ficar menos vulnerável do que o governo faça com você, do que um empregador faça, do que uma lei que muda, cara, a gente ferra, por mais que às vezes você é um concursado, mudou uma lei, arrebenta com você, cara. Não que o empresário está safo disso. Não é, mas tá menos, entendeu? E aí você vai mudar a sua vida. Então a essência desse vídeo, a essência desse canal é empreenda. Essa ferramenta, ela não custa quase nada, ela vai custar esforço, tempo e dedicação. E você só precisa acertar um negócio. Você pode errar um monte. Gente, eu já abri e fechei tanta coisa que vocês não têm noção. Em outro vídeo eu conto a quantidade de coisas que eu já fiz na minha vida empreendendo. Eu já quebrei, eu já fui roubado, eu já levei golpe. Cara, já aconteceu muita coisa. Mas eu acertei o primeiro. Pum, acabou. Tô livre das amarras do outro, de governo, de empregador. Cara, eu acertei uma coisa, eu tenho liberdade. Aí acertei outra e outra. Pronto, 3 negócios bons, cara. Agora eu respiro, agora eu tô menos vulnerável, agora eu tenho liberdade. Então essa é a essência do canal. Se você é uma pessoa que não concorda comigo, se você acha que o governo tem sim, beleza, eu entendo. Talvez até você tenha mais razão do que eu numa perspectiva política, legal, cara. Mas esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra quem quer empreender e quem quer mudar de vida. E o empreendedorismo, ele é o veículo. Ele não é o... Entendeu? Você tá entendendo? Eu quero ir pra Roma. Roma é o destino, mas o que vai me levar pra Roma? Qual que é o veículo? Pô, é um avião. Roma tá longe. Eu preciso entrar num avião pra eu ir pra Roma. O empreendedorismo, ele é o veículo. Pra quem tá aqui no meu canal. É ele que vai te tirar do ponto A e te levar pro ponto B. Que é a liberdade, que é a segurança financeira, que é você não estar vulnerável a uma canetada de governo, que é você não estar vulnerável a uma decisão do empregador. Então, empreenda, acredite em você, invista em você, para que você tenha mais manejo da sua vida. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo.